Memorando de Mina Harker, inserido em seu diário. Base de investigação. O problema de Drácula é voltar ao seu próprio lugar. A. Ele deve ser trazido de volta por alguém. Isso é evidente, pois se ele tivesse o poder de se mover como desejasse, poderia ir como homem, lobo, morcego ou de outra maneira. Evidentemente, ele teme a descoberta ou interferência no estado de desamparo em que deve estar, confinado como está entre a aurora e o crepúsculo em sua caixa de madeira. B. Como ele deve ser levado? Aqui, um processo de exclusões pode nos ajudar. Por estrada, por trilho, pela água? 1. Por estrada. Existem inúmeras dificuldades, especialmente em deixar a cidade. X. Existem pessoas, e as pessoas são curiosas e investigam. Uma dica, uma suposição, uma dúvida sobre o que poderia estar na caixa o destruiria. Y. Existem ou podem existir os oficiais da alfândega e cobradores de octroi pelo caminho. Z. Seus perseguidores podem seguir. Este é o seu maior medo, e para impedir que ele seja traído, ele repeliu até onde pode até sua vítima, eu. 2. Por trilho. Não há ninguém responsável pela caixa. Teria que arriscar ser adiado, e o atraso seria fatal, com inimigos na pista. É verdade que ele pode escapar à noite, mas o que ele seria se deixado em um lugar estranho, sem refúgio, para o qual ele pudesse se esconder? Não é isso que ele pretende, e ele não pretende arriscar. 3. Pela água. Aqui é a maneira mais segura de um aspecto, mas com a maioria dos perigos em outro. Na água, ele é impotente, exceto à noite. Mesmo assim, ele só pode convocar o nevoeiro, a tempestade, a neve e os seus lobos. Mas se ele naufragasse, a correnteza o engoliria, desamparado, e ele realmente estaria perdido. Ele poderia ter um navio levado para a terra, mas se fosse uma terra hostil, onde ele não estivesse livre para se mover, sua posição ainda seria desesperada. Sabemos pelo registro que ele esteve na água. Então, o que temos que fazer é verificar que água. A primeira coisa é perceber exatamente o que ele fez até agora. Podemos então obter uma luz sobre qual deve ser sua tarefa posterior. Em primeiro lugar, devemos diferenciar o que ele fez em Londres como parte de seu plano de ação geral, quando foi pressionado pelo tempo e teve que se organizar o melhor que pôde. Em segundo lugar, devemos ver, assim como podemos supor pelos fatos que conhecemos, o que ele fez aqui. Quanto ao primeiro, ele evidentemente pretendia chegar a Galatz e enviou uma fatura para Varna para nos enganar, para que não verificássemos seus meios de saída da Inglaterra. Seu objetivo imediato e único era escapar. A prova disso é a carta de instruções enviada a Emanuel Hildesheim para liberar e retirar a caixa antes do nascer do sol. Há também a instrução para Petrovskinski. Estes devemos apenas adivinhar, mas deve ter havido alguma carta ou mensagem, já que Skinski veio para Hildesheim. Até agora, seus planos foram bem-sucedidos, sabemos. O czarina Catherine fez uma jornada fenomenalmente rápida, tanto que as suspeitas do capitão Donelson foram despertadas. Mas sua superstição se uniu à sua astúcia,
E ele correu com seu vento favorável através da neblina e tudo mais até que ele chegou às cegas em Galatz. Que os arranjos do conde foram bem feitos foi provado. Hildesheim liberou a caixa, retirou e deu a Skinsky. Skinsky pegou e aqui perdemos a trilha. Sabemos apenas que a caixa está em algum lugar na água, seguindo em frente. A alfândega e os octroi, se houverem, foram evitados. Agora chegamos ao que o conde deve ter feito após sua chegada, em terra, em Galatz. A caixa foi dada a Skinsky antes do nascer do sol. Ao nascer do sol, o conde apareceu em sua própria forma. Aqui perguntamos: por que Skinsky foi escolhido para ajudar no trabalho? No diário do meu marido, Skinsky é mencionado como lidando com os eslovacos que fazem comércio do rio até o porto. E a observação de que o assassinato foi obra de um eslovaco mostrou o sentimento geral contra sua classe. O conde queria isolamento. Minha suposição é que em Londres o conde decidiu voltar ao seu castelo pela água, como a maneira mais segura e secreta. Ele foi trazido do castelo por Tzigane e provavelmente eles entregaram sua carga a eslovacos que levaram as caixas para Varna, pois lá foram enviadas para Londres. Assim, o conde tinha conhecimento das pessoas que poderiam organizar esse serviço. Quando a caixa estava em terra, antes do nascer ou após o pôr do sol, ele saiu de sua caixa, encontrou Skinsky e o instruiu sobre o que fazer quanto a organizar o transporte da caixa até o rio. Quando isso foi feito e ele soube que tudo estava acertado, ele apagou seus vestígios, como pensava, assassinando seu agente. Examinei o mapa e descobri que o rio mais adequado para os eslovacos subirem é o Put ou o Seret. Eu li no texto datilografado que, em meu transe, ouvi gado baixo e água no nível dos meus ouvidos e o rangido de madeira. O conde estava em sua caixa, então, em um rio em um barco aberto, movido provavelmente por remos ou varas, pois as margens estão próximas e estão subindo contra a corrente. Não haveria tal som se estivesse flutuando o rio abaixo. É claro que pode não ser o Seret ou o Put, mas podemos investigar mais. Agora, desses dois, o Put é navegado mais facilmente, mas o Seret, depois de Fundu, junta-se ao Bistritz, que corre até o Passo Borgo. Essa curva que faz é manifestamente o mais próximo do castelo de Drácula que se pode chegar pela água.